Olá, paroquianos. Estamos aqui com Dom José Ionilton, bispo da Prelazia do Marajó. Dom José, gostaríamos de saber com o senhor, o senhor tem viajado por diversas comunidades da Prelazia, como o senhor enxerga a importância de estar presente fisicamente junto a eles, especialmente em comunidades assim como mais distantes como a de Anajás? Certo, muito bem, muito obrigado pela sua pergunta, que vai me ajudar a explicar um pouquinho essa dinâmica na nossa vida de bispo. Mas antes eu quero agradecer a vocês, da PASCOM, aqui da Paróquia Menino Deus de Anajás, por essa oportunidade, de poder falar, e chegar até a pessoas que estão talvez distantes, daqui da sede do município de Anajás, da Igreja Matriz, da Paróquia Menino Deus. Olha só, quando a igreja escolhe alguém para ser o bispo, de uma região, de uma parcela da igreja, que a gente chama de prelazia, diocese ou arquidiocese, a igreja, através do Papa, está dizendo àquela pessoa, vá ali para cuidar desta parcela do povo de Deus que está naquela região. Então, a minha missão como bispo é de fato, chegar o mais perto possível das pessoas, de todas as paróquias, e em cada paróquia de todas as comunidades, e também as pastorais, os grupos, os movimentos, os organismos, as comissões pastorais da nossa igreja. Então, quando a gente tem uma oportunidade como essa, de vir aqui a Anajás, de celebrar aqui a missa dos Santos Óleos e da Unidade, de poder ir numa comunidade urbana como já fizemos ontem, de poder celebrar a abertura da Semana Santa aqui também, com a chamada procissão de Ramos e a missa do Domingo da Paixão, a gente tem a oportunidade de ter contato mais de perto com essa realidade desta paróquia, um contato mais de perto com as pessoas que vivem aqui a nossa fé cristã católica, um contato com o padre que aqui trabalha, no caso aqui, no momento, o administrador padre Anderson, e com as lideranças pastorais. Eu pude já esses dias aqui conversar com várias pessoas que coordenam pastorais aqui na paróquia Menino Deus. E hoje, nesse dia em que a gente está fazendo essa conversa, o padre Anderson me possibilitou dar um giro aqui na cidade de Anajás. A gente visitou todas as comunidades urbanas, mesmo algumas não tendo alguma atividade, mas a gente pôde conhecer onde é o bairro, a realidade local. Em algumas tinha catequese, a gente pôde ter ali um contato com catequistas e catequizandos, Então a gente tem essa feliz oportunidade de nos aproximar das pessoas, Normalmente se diz que o bispo é o pastor daquela igreja, E o pastor, ele tem que estar perto das ovelhas, Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 10, ele faz toda uma fala girando em torno disso, do bom pastor, é aquele que está cuidando das ovelhas, é aquele que defende as ovelhas, é aquele que não deixa as ovelhas perderem no caminho. Então a gente faz todo essa vida nossa também se traduza nessa presença de pastoreio, de estar perto das pessoas, para cuidar da dimensão espiritual, da dimensão sacramental, da dimensão litúrgica, mas também cuidar da vida das pessoas, saber como é que é a realidade, da vida das pessoas que estão aqui, nesta paróquia, Menino Deus, em Anajás, seja na cidade, seja no interior, nas comunidades ribeirinhas. Então, voltando à sua pergunta, para nós é fundamental o contato com cada realidade, essa aproximação com cada parcela da prelazia, que é uma paróquia e suas comunidades. Bom, bispo, depois das suas palavras, gostaríamos de saber também se hoje o senhor tem alguma palavra a dirigir aos jovens, às famílias e aos missionários da comunidade.
A palavra é aquela de estímulo, né? De motivação, né? De agradecimento, né? Cada pessoa, a igreja, ela é constituída de pessoas, né? Seja a igreja como um todo, seja uma parte da igreja, uma diocese, uma prelazia, uma arquidiocese, uma paróquia, né? Ela só funciona, né? Só de fato existe se houver pessoas que estejam ali comprometidas com a igreja, né? Então, aqui na paróquia Menino Deus de Anajás é isso também. Ou seja, como é que a paróquia funciona? Através, né, de vocês, né? Das pessoas que vivem a sua fé cristã católica aqui, né? Que se empenham, que se doam, que colaboram com a missão, assumindo diferentes serviços, né? Dentro da grande missão da igreja, que é a nossa missão aqui na paróquia também. E aí cada um vai fazendo uma parte desse todo que é a missão evangelizadora da igreja, né? Aí os jovens que fazem seu trabalho para tentar motivar as outras, né, os outros jovens, atrair os outros jovens, fazer com que eles permaneçam, né, participando da vida e missão da igreja, com as famílias, para que as famílias ocupem, né, o seu lugar dentro da missão da igreja, de serem suscitadoras de vocações, né, que sejam educadoras na fé dos filhos e filhas, que sejam escolas de humanização, como a igreja própria diz, e assim as outras pessoas que vão assumindo serviços nas pastorais, nos grupos, nos movimentos, nas comissões, nos organismos. Somente assim, de fato, a igreja vai realizar a missão recebida de Jesus, que está aqui também no meio de nós. Então, minha palavra é, de fato, de agradecimento pelo empenho de cada um, pelo compromisso que cada um já tem, e de perseverança, né? Os desafios são grandes. Nós estamos aí para começar a Semana Santa, né? Os últimos passos da vida de Jesus, e a gente vai acompanhar que a vida de Jesus nos seus últimos dias foram bastante difíceis, né? Estava sendo julgado, caluniado, aí foi preso, aí, né, disseram que ele tinha que morrer, né? Mataram ele na cruz, né? Então não foi fácil para Jesus cumprir a missão que o Pai lhe confiou. Então, para nós também na igreja, às vezes não é fácil, né? A gente não consegue adesão 100% das pessoas, a gente não consegue fazer com que todo mundo caminhe naquela direção que a igreja está ensinando para a gente. E aí, claro, isso traz dificuldades, barreiras, mas aí a gente não pode parar, porque Jesus não parou. Em nenhum momento Jesus desistiu. Ele morreu na cruz, mas não desistiu de cumprir a missão que Deus Pai tinha confiado a ele. E depois ele sai vitorioso, porque depois ele ressuscita, né? Então, quando a gente estiver enfrentando dificuldades, né, no trabalho da gente na igreja, aqui na paróquia, nas comunidades, nas pastorais, nos grupos, nos movimentos, nos organismos, nas comissões que a nossa igreja tem, vamos lembrar de Jesus, né, que também passou dificuldades, mas ele venceu, né? Ele passou dificuldades e venceu. Nós também podemos ter dificuldades, mas a gente tem a certeza na fé que as dificuldades poderão ser superadas. Bom, Bispo, gostaríamos de saber se podemos esperar que Anajás entre de forma mais ativa na rota pastoral e da prelazia a partir dessa visita que o senhor está fazendo para nós. Olha, eu posso até dizer que, na verdade, Anajás já estava, né, no nosso, né, plano de pastoral, porque todas as paróquias que compõem a prelazia devem estar, né, naquela meta que a gente tem como bispo, né, da prelazia. Demorou da minha chegada aqui, né, por algumas circunstâncias, né? Por exemplo, eu estou chegando, só tenho 8 meses na prelazia, e são 9 municípios, 10 paróquias, 350 comunidades. Não dava para eu conseguir fazer todas ao mesmo tempo, etc. Então eu tive que ir fazendo um escalonamento das visitas, conforme também, às vezes, uma precisão que tinha. Por exemplo, a primeira cidade fora de Soure, que é a sede da prelazia que eu visitei,
foi breves. Por quê? Porque tinha ordenação lá de um diácono, um seminarista que se ordenava diácono. Depois eu fui a Bagre. Por quê? Porque também teve uma outra ordenação de outro seminarista lá em Bagre. Foi a outra cidade, a terceira que eu conheci. Depois eu fui a Melgaço, né? Por quê? Porque teve a festa de São Miguel, Arcanjo, lá em setembro do ano passado. Então eu estive lá na festa de São Miguel. Aí eu fui depois a conhecer Salvaterra, porque teve a festa da Imaculada Conceição, padroeira de lá. Eu tinha feito um planejamento, estava no planejamento inicial, visitar as 3 paróquias aqui da chamada região pastoral norte, né? Que é aqui, Anajás, Chaves e Afuá. Estava no nosso programa de conhecer essas 3 paróquias assim sequenciadas, uma depois da outra. Comecei por Chaves, fiz a minha presença lá durante 4 dias, né, em Chaves. No último dia, quando eu já estava para ir para Afuá, né, para depois vir para aqui, completar então esse roteiro, infelizmente aconteceu a morte do bispo emérito, né, de Dom José Ascona, né? Aí eu tive que retornar lá para Soure, né, para as exéquias, o sepultamento, a missa de 7º dia, e depois já não dava mais para eu vir aqui para visitar Afuá e Anajás, porque eu já tinha uma agenda justamente lá com Salvaterra e depois também lá na sede, né, em Soure. Então aguardamos a primeira oportunidade para esse ano. Aí eu tive em Afuá no início de março, porque eu fui a Macapá para a reunião dos bispos, né, do regional, e de Macapá eu então cheguei a Afuá, fiz crisma, e agora com a missa dos Santos Óleos já estava marcado para aqui, então nós completamos esse roteiro. Mas quero dizer a você, a quem nos acompanha, que claro, né, aqui a paróquia Menino Deus de Anajás vai estar sempre no nosso roteiro, né, de acompanhamento, mesmo quando eu não estou diretamente aqui, mas a gente acompanha através do padre, né, que é quem representa também o bispo aqui na paróquia. Mas nós já fizemos uma agenda, por exemplo, para esse ano, eu vou voltar aqui já no mês de julho, né, ali para fazer o sacramento da confirmação, a instituição dos ministros extraordinários da comunhão eucarística, né, ali no início de julho, 5 e 6 de julho, né. Depois já tem uma outra vinda confirmada no final do ano para a festa do Menino Deus, que é o padroeiro aqui da paróquia. O ano passado eu fiquei lá em Soure, que também é Menino Deus, esse ano eu venho aqui. A gente vai ficando alternando quando tem uma paróquia com os mesmos padroeiros. E com certeza, no decorrer do ano, de repente a gente pode ainda programar, né, uma outra vinda, quando a gente tiver com alguma outra atividade aqui na região, com Chaves ou com Afuá, de quem sabe chegar até aqui também. Mas vocês podem ter certeza que a paróquia Menino Deus de Anajás está sim incluída sempre, né, na nossa missão, né? Já está no nosso coração como bispo e faz parte sim do nosso objetivo de nos aproximar sempre e cada vez mais de todas as paróquias e o maior número possível das suas comunidades, especialmente nesses momentos mais fortes, né, que sempre é necessária a presença do bispo, tipo o sacramento da confirmação, a festa do padroeiro, uma assembleia que aconteça, né, ou algum outro, e tem a visita pastoral que ainda não está marcado para aqui, porque não dá para marcar assim para as 10 paróquias no mesmo ano, né? Então nós já marcamos com algumas paróquias para esse ano e no ano que vem aí vamos estar completando e com certeza aqui entre o final desse ano e o início do próximo ano 2026 a gente vem fazer a chamada visita pastoral, que é onde o bispo vem e fica em torno de 8 a 10 dias, né, na paróquia para poder ter mais contato ainda, né, com a parcela do povo de Deus que está aqui. Mas saibam vocês de Anajás, da cidade do interior, que a gente traz no coração, a gente reza diariamente, né, por toda a prelazia e, consequentemente, rezamos
também aqui por vocês. Gostaríamos de saber se o senhor já tinha ouvido falar alguma coisa sobre Anajax e o que mais lhe chamou a atenção, em primeira vista, o que mais lhe chamou a atenção ao chegar aqui na cidade. Bom, de Anajax a gente conhecia assim pela internet, né? A gente, né, pesquisa um pouco como é que é o município, né? População, como é que é a constituição, né, territorial, né? Os rios que passam por aqui, né? E eu andei lendo, né, pesquisando para conhecer isso, né? Depois escutei, evidente, do próprio Dom Evaristo, né, que foi bispo aqui antes, né? Ele falava um pouco dos municípios, né, que compõem a prelazia, e falava também das suas vindas aqui. Escutei também de outros irmãos, os padres que aqui trabalham, as informações sobre a missão, a atuação, a vida aqui da nossa igreja aqui, nesta paróquia, né? E chegando aqui, é claro, a gente constata mais de perto ainda, né? Essa é uma realidade desafiadora, né? O próprio acesso, né, aqui a Anajax é um acesso que é exclusivamente por água, né? E o transporte, né, que nós temos, o barco que nos faz chegar, né, principalmente em Breves, né? Então é uma viagem bastante longa, né, para quem precisa ir daqui de Anajax a Breves, ou a Macapá, ou a Belém, né? Mas, portanto, é uma localização desafiadora, né, não só para mim, mas para todas as pessoas que aqui já vivem naturalmente e que precisam, né, de algum serviço que aqui não tem. Então a gente precisa fazer, claro, um acompanhamento de perto disso, ver o que é que a gente pode contribuir como igreja também, para melhorar aquilo que for possível com a nossa colaboração como igreja, né, a vida do nosso povo também, porque isso é a missão da igreja também, cuidar das pessoas, né? Não é só cuidar, a igreja não tem uma missão somente para dentro, né, assim, a dimensão somente catequético, litúrgico, sacramental. A missão da igreja é para também o mundo. Jesus, quando nos enviou em missão, ele disse assim: ide pelo mundo inteiro, né? E depois ele disse já em outro momento: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, né? Sal da terra, luz do mundo. Então a nossa missão aqui também é cuidar das pessoas. Por isso algumas atividades pastorais, né, que aqui eu encontrei que já tem que continuar, são importantes, que cuida, né, das pessoas, né. Aí tem a Caritas que está se organizando, né, para fortalecer o trabalho, né, junto aos mais pobres, a Pastoral da Criança, que já cuida aí, né, de crianças até 6 anos de idade, especialmente das famílias com mais dificuldades econômicas, a Pastoral da Pessoa Idosa, que acompanha os nossos idosos, que às vezes não têm uma presença regular da família mais perto. E com isso a gente vai tentando ser sinal de Deus, né? Sinal da presença de Deus, sinais de esperança, né? Ligando aí com o tema do jubileu, né? Peregrinos de esperança, né? Então eu quero dizer que aqui a realidade de Anajax é uma realidade que eu vou conhecendo cada dia mais um pouquinho, né? É uma cidade, aqui a cidade é uma cidade também diferenciada, diria, né? Assim, onde há uma pouca presença de carros, né? Isso ajuda a cidade a ter, diria, um jeito diferente, né? A gente tem cidades que tem veículos, carros, né, que circulam, etc. Isso às vezes dá uma certa preocupação, né, pelo trânsito, pela segurança, pela a questão dos acidentes, né? E aqui, por ser uma cidade que tem mais, diria, motos e bicicletas, né, não dá um toque diferente com Afuá, que só tem bicicleta, né? Então, são 2 cidades aqui da região diferenciadas dentro desse, diria, da Amazônia brasileira, né? A gente pode se tornar, eu tenho dito isso desde que eu fui a Afuá, assim, tem que se propagar isso, né? Porque
dentro do que se fala hoje de crise climática, né, do aumento da temperatura, né, do mundo e das crises que isso ocasiona, nós aqui nessa região do Marajó, Afuá, Chaves e Anajás, a gente estaria contribuindo para que a crise climática seja menos grave aqui, porque a gente polui menos, porque não tem tantos veículos, né, que produzem a queima do combustível, né? Portanto, assim, é uma região muito especial, né, uma cidade tranquila, né? Eu pude perceber esses 3 dias que eu estou aqui, né? Embora já tenha aqui a presença das motos, que também causam, né, um pouco de queima de combustível, um pouco de barulho, né? Principalmente quando alguém acha que deve tirar o silencioso, né, das motos e provoca um barulho que incomoda. Mas é uma cidade, creio eu, boa, né, tranquila, né? Assim, dá um clima de integração entre as pessoas, né? Para nós católicos, claro, tem o desafio da missão, chegar até onde nós não chegamos ainda. Nós temos um desafio de fazer com que o católico permaneça, né, católico, né, participe da sua comunidade, assuma a sua fé, né? E aí nós não podemos parar, e é isso que a paróquia tem feito, nas visitas que faz às comunidades ribeirinhas, para celebrar, para fazer uma catequese, né, para ajudar as pessoas a continuarem perseverantes no caminho que já estão fazendo, né, e não parar na estrada, nem no rio, né, e ficar deixando a igreja caminhar sozinha, né? A igreja somos nós, a igreja é o povo de Deus, a igreja somos os batizados e batizadas. Portanto, sim, a Anajás tem, eu sinto aqui um espaço onde nós temos uma grande missão de continuar levando adiante o Evangelho de Jesus e expandindo os valores do reino de Deus, né? O amor, a justiça, a paz, né? A solidariedade, a fraternidade. Bom, bispo, qual foi a importância de trazer a celebração da Missa dos Santos Olhos para uma cidade que se localiza mais no interior, como Anajás? A importância é dar a oportunidade às pessoas que estão aqui na paróquia Menino Deus de Anajás de participar dessa celebração, que quase sempre acontece na catedral, né, das dioceses e prelazias. Mas o Dom Evaristo já tem iniciado esse caminho, né, de descentralizar, de chegar até a cada região pastoral. E a proposta inicial de Dom Evaristo era que cada ano fosse em uma paróquia diferente, né, dentro da região pastoral. Então foi por isso mesmo que em dezembro, na reunião do clero, se discutia onde vai ser a celebração dos Santos Olhos de 2025 na região pastoral norte. Aí já tinha acontecido em Afuá, né? Aí vamos fazer então em Anajás. Então se definiu de vir para cá. E acho que o grande valor, e eu escutei isso de diversas pessoas, né, depois da celebração, poxa, eu nunca tinha participado, né, de uma celebração assim, eu tinha só acompanhado às vezes, né, pela televisão. Aí eu pude vivenciar essa experiência, né? Então acho que isso ajudou, sim, a criar aquela meta que é também da própria celebração, que é a bênção dos olhos para os sacramentos, mas também é chamado de Missa da Unidade, onde a gente reúne todas as vocações da igreja, né, numa só celebração, o bispo, os padres, diáconos, seminaristas, os consagrados, os leigos, né? Então acho que essa grande meta nós alcançamos aqui também, onde tinha uma assembleia muito grande, muita gente participando, e para muita gente, ou quase diria para a totalidade, porque menos talvez os padres que vão a cada ano onde acontece, foi realmente a primeira grande oportunidade de participar presencialmente dessa celebração. Bom, Dom José, queríamos saber também qual a mensagem o senhor deixa aos padres que renovaram suas promessas sacerdotais diante do Senhor e da comunidade. Isso, a igreja coloca nessa missa, dos Santos Olhos e da unidade, essa experiência dos padres
renovarem as suas promessas, né, que fizeram no dia da ordenação. Então, é sempre importante isso, porque assim o dia a dia, a missão, corre-corre, as atividades, né, não possibilita muito a gente a retomar isso, né, que a gente disse no dia da ordenação. E aí a igreja, inspirada por Deus, né, incluiu esse rito dentro dessa celebração, possibilitando aos padres entrarem um pouquinho nessa dinâmica de olhar para eles mesmos, de fortalecer ainda mais a sua vocação, de dizer, é isso mesmo que eu quero, né? Servir a Deus, servindo a parcela do seu povo que está aqui na paróquia onde eu estou trabalhando. E aqui, com certeza, é o grande momento que os padres retomam originalmente o seu sim, naquele início vocacional, a caminhada no seminário, a própria ordenação, né? Diácono primeiro, depois padre, e cada um, com o tempo que tem de padre, vai podendo, né, neste dia, antes até da celebração e depois, fazer uma memória do caminho já feito, né, na vivência dessa vocação, né, onde trabalhou, com quem trabalhou, o trabalho que fez, o que é que pode ser confirmado, o que é que pode ser melhorado, né, o que é que ainda pode ser assumido, né. Então, esse momento é para o padre, aí a minha palavra, né, para os nossos padres, foi de estímulo, de motivação, de perseverança, de ser o que eles são chamados a ser, né, pela igreja, ou seja, sacerdotes no sacerdote que é Jesus Cristo, né? E os padres, eles agem na pessoa de Cristo. O padre não é o padre por si mesmo, né? Ou para si mesmo. Ele é padre para a comunidade, né? Para o povo de Deus. E a nossa igreja tem dito que o padre deve ser homem de oração, de meditação da palavra, missionário, servidor da vida, misericordioso. Então, essa renovação faz com que, se tire as cinzas, né, da brasa vocacional de cada padre, fazendo com que eles retornem para as suas paróquias com aquela disposição de continuar vivendo a sua vocação e a sua missão ali onde estão. Bom, Dom José, gostaríamos de saber também com o senhor como o senhor enxerga o papel dos leigos nas comunidades marajoaras, onde a presença do padre é mais rara, assim. Eu diria que não só eu, né, enxergo, mas nós, a igreja, enxergamos. O Papa Francisco tem falado muito sobre isso. Os documentos, né, da igreja, a CNBB, tem falado muito sobre isso. Os documentos que são produzidos aqui na Amazônia, né, brasileira, como é o caso do documento de Santarém, é o encontro dos bispos da Amazônia, né, brasileira, em 2022, reafirmou isso, a importância do trabalho dos leigos, até porque são a maioria absoluta da igreja, né? Os padres, diáconos e a vida consagrada, né, nas suas diferentes formas, talvez a gente chegue a 1%, né, da igreja. E os leigos não, são aí 99%. Então, é uma importância fundamental. Eu aproveito para agradecer, né, a cada leigo, a cada leiga da nossa prelazia, mas falando aqui para vocês da paróquia de Menino Deus de Anajás, onde vocês possuem assim uma importância fundamental para que a missão da igreja seja levada adiante, né? E quanto mais, como você perguntava, a gente sai da cidade, vai para as comunidades ribeirinhas, ou onde tem comunidades pela estrada, né? Tem comunidades, mais ainda se torna importante essa presença, né, dos leigos, porque realmente, como você falou, o padre é um só, né, para toda a paróquia, ou até às vezes dois, né, como o caso aqui já teve 2 padres, e espero que em breve tenha 2 padres de novo, né, mas mesmo assim não consegue ir, né, sempre a todas as comunidades. Quem é que então faz a missão da igreja continuar acontecendo entre uma visita do padre e outra visita do padre? Vocês, né? Os leigos e leigas, né? Que estão ali, que são catequistas, que são agentes de pastoral, que são coordenadores da comunidade, que são pessoas que
que vão até as casas, né, visitar os que não podem vir na comunidade, levar Jesus na Eucaristia, rezar com os doentes, né, cuidar, né, do próprio espaço, né, daquela comunidade. Então, a igreja reconhece isso, sabe da importância disso, e temos aí um grande incentivo do próprio Papa Francisco de que os leigos e leigas se organizem, se fortaleçam, se ajudem, né, e tenham cada vez mais espaços, né, dentro da organização nossa, né, da igreja, nos chamados conselhos pastorais, né. Então, meu agradecimento a vocês, leigos e leigas da prelazia e desta paróquia. Continuem fazendo acontecer a missão, ajudem, né, a nossa igreja a continuar realizando a missão recebida de Jesus aqui, nessas terras marajoaras e nessas terras aqui da paróquia de Anajá. Bom, bispo, sabemos que a realidade marajoara ela tem seus próprios desafios, mas quais são os maiores desafios, riquezas e dificuldades que o senhor percebe nesse contexto? Olha, como eu disse, eu estou chegando, ainda não tenho uma clareza muito grande de toda a prelazia do Marajó. Já fui agora completando a todos os municípios e paróquias, as 10 paróquias, mas eu posso dizer assim, um dos grandes desafios é esse mesmo, poucas vocações, né? Poucos padres, né? Agora nós estamos com 8 padres da prelazia mesmo, né? Ou seja, imagina, no tamanho de missão desse, apenas com 8 padres. O que nos tem ajudado são os religiosos, né? Os agostinianos recoletos, que trabalham em 3 paróquias, os da Providência Santíssima, que trabalham em mais uma paróquia, os poloneses, que trabalham em 2 paróquias, né? Então é um desafio vocacional, acho que é o primeiro grande desafio, despertar vocações para a igreja na prelazia do Marajó, vocações não só para ser padre, que é importante, mas também para isso, mas a gente precisa de vocações para a vida consagrada, né? As congregações estão aí também fazendo um trabalho importante em toda a área da prelazia, como aqui também na paróquia de Anajás. Então o desafio vocacional, acho que é um primeiro grande desafio que nós temos, e despertar lideranças leigas, né, para assumir as pastorais, os grupos, os movimentos e as comunidades. Um segundo grande desafio que eu percebo é trabalhar para manter essa comunhão, né, entre nós na prelazia, né, pelo desafio das distâncias que a gente tem, né, por exemplo, a sede da prelazia lá em Suri, né, para nós que estamos aqui em Anajás, né, é uma diferença muito grande, uma dificuldade de fazer chegar, circular notícias, informações. Nós temos um grande desafio de como é que a gente faz formação na prelazia, né? Como é que a gente vai levar pessoas dessas 10 paróquias para um mesmo lugar para fazer uma formação para todo mundo na prelazia. Por isso a gente tem tentado aproveitar, vocês, né, a PASCOM, as redes sociais, para também fazer formação, né? Aí aproveito até para lembrar uma formação sobre a doutrina social da igreja que a prelazia decidiu fazer esse ano, né? Toda segunda, quarta-feira, né? Até dezembro, de cada mês até dezembro. Então, o desafio que é como fazer formação nesse tamanho de território que é o Marajó. E vamos acrescentar aqui um terceiro desafio, que é o econômico mesmo, né? Quer dizer, uma ida, né, de uma equipe missionária da cidade para as comunidades ribeirinhas custa bastante economicamente. Como é que nós vamos fazer com que a gente tenha condições, recursos financeiros para facilitar o trabalho de quem quer ir fazer missão nas comunidades ribeirinhas, né? Então é algo a ser pensado conjuntamente, toda a prelazia, mas nós aqui na paróquia de Anajás também podemos ir pensando. E para completar, talvez o grande desafio é o desafio social, né? Nós temos informações de que a maioria dos municípios do Marajó, e não tenho certeza agora aqui Anajás, eu não posso afirmar isso, mas a maioria dos municípios da nossa área, né, de prelazia do Marajó tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, né?
Então nós temos graves problemas sociais na educação, na saúde, no cuidado com crianças e adolescentes, nessa questão do enfrentamento ao tráfico de drogas que cresce em toda a região amazônica, na questão do trabalho mesmo, né? Assim, o acesso ao trabalho, o salário de quem trabalha, né? Essa questão do açaí, né? Eu estava vendo aqui uma placa dizendo que Anajás é a capital mundial do açaí, né? Ou seja, quem trabalha, né, tirando o açaí para chegar até a mesa da gente, como é que são essas pessoas, como é que elas estão vivendo, né? Então são muitos desafios também nesse âmbito da sociedade. E para nós católicos, aproveito para acrescentar um desafio que eu fui escutando aqui esses dias em Anajás. Uma presença de católicos na sociedade, né? Nas instâncias, né, da sociedade. Eu estou sabendo, por exemplo, que no Conselho Tutelar de Anajás não tem nenhum católico, né, assim, atuante dentro do Conselho. As nossas igrejas, as chamadas igrejas evangélicas, né, conseguiram quase todas as vagas, né, do Conselho Tutelar. Eu soube também que a Câmara de Vereadores, na sua maior parte, né, de vereadores, são também membros de outras igrejas cristãs. Aí eu fiquei pensando, e nós católicos, né? Nós ainda somos, pela estatística, né, pelo censo, a maioria dos que vivem em Anajás, na população de Anajás. Se diz lá 70% católico, né? E por que nós não conseguimos colocar na Prefeitura Municipal, na Câmara de Vereadores, no Conselho Tutelar, pessoas nossas, né, que a gente conhece, que são participantes da comunidade da igreja? Então, acho que é um caminho que precisa ser feito para a gente também enfrentar esse desafio, diria, da apatia, da indiferença com essa presença da igreja para evangelizar também esses espaços da política, né, onde se promove o bem comum. Bom, bispo, queremos saber também com o senhor qual o seu desejo para a igreja de Anajás a partir dessa visita. Bom, o meu desejo é que ela continue firme, né? Continue atuante, continue fervorosa, né? Continue assim como vocês demonstraram aqui na celebração de quinta-feira, né, da Missa dos Santos Olhos, da unidade, assim, com muita gente envolvida, né? Cada um desenvolvendo uma atividade. Então, o meu desejo para nós aqui, para vocês, mais precisamente, da Paróquia Menino Deus de Anajás, é que a gente continue assim, atuante, participante, comprometido. Aí, se de repente alguém ainda não está atuando, né, em alguma atividade pastoral, acho que é hora da gente dizer, vou fazer alguma coisa, né? Eu posso colaborar na catequese, posso colaborar na liturgia, posso colaborar no Ministério de Música, eu posso ajudar na animação da juventude, no cuidado com as crianças, no apoio aos idosos, fazendo campanhas para ajudar quem está passando fome, que precisa da nossa caridade, ajudar na formação, né, das lideranças, formar a equipe missionária para a gente ir para as comunidades. Então, o meu desejo é que a nossa paróquia aqui de Anajás, ela continue no caminho que está fazendo e avance mais ainda, né? Que a gente possa se tornar cada vez mais uma igreja missionária, servidora, samaritana, uma igreja que celebra a fé, né, nos sacramentos, mas uma igreja comprometida com o reino de Deus presente no meio do mundo, né? Como a gente gosta não, uma igreja ensina para a gente, né? E como Jesus mesmo falou, né? O reino de Deus está no meio de vós, e, portanto, aqui está, em Anajás, no território do município de Anajás, aqui está já o reino de Deus, que precisa crescer, claro, precisa avançar mais. Tudo aquilo que é sinal de morte é contra o reino de Deus, e a gente precisa, como igreja católica, ajudar esse sinal de morte a sair da nossa área, né? Do nosso território, do nosso município, né?
Então, o meu desejo é que eu possa, cada vez mais, quando eu voltar aqui, perceber essa igreja mais empenhada, mais comprometida e mais feliz por estar seguindo Jesus e por estar colaborando na expansão do Reino de Deus. Bom, Dom José, a nossa entrevista foi essa. Queria agradecer ao senhor por essas palavras e acredito que seja isso. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, né, o convite, né, de vocês, da PASCOM, aqui da Paróquia Menino Deus de Anajá, para a gente fazer essa conversa. Eu espero que eu tenha respondido, né, diria, aquilo que vocês gostariam que eu pudesse falar, e estou sempre à disposição. Eu gosto muito da comunicação e conto com vocês, inclusive, para a gente estar espalhando cada vez mais assim, pela área, né, da Paróquia Menino Deus de Anajás, também as notícias da nossa prelazia. Ali, vocês, eu acredito, estão já no grupo ali de PASCOM da prelazia, onde eu vou postando ali as notícias, as informações. Eu gostaria de pedir, eu sei que vocês já fazem isso, mas se vocês continuassem espalhando, né? Recebam ali e mandem para todos os grupos pastorais que vocês sabem que tem, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, para a gente fazer essa comunicação circular, não só lá em Soure, que é a sede da prelazia, mas em todas as paróquias da nossa prelazia. E vocês da PASCOM, com certeza, contribuem muito com isso. Agradeço, né, aí a cada membro da PASCOM da paróquia pela cobertura aqui esses dias, né, em todas as celebrações, reuniões, na chegada, né, e agora com essa conversa aqui, essa entrevista, né, que vocês me proporcionaram participar e responder. Deus abençoe vocês e vem aí o Dia Mundial da Comunicação, né, que é o domingo da Ascensão. O Papa sempre manda uma mensagem, assim que chegar a mensagem eu vou estar mandando para vocês estudarem, rezarem.